Você que vive em Itajaí ou possui algum vínculo com a cidade, tem interesse em conhecer os detalhes da política local? O Fala Vereador apresenta o conteúdo ideal para compreender o que pensam e como atuam os atores políticos que votam as leis e fiscalizam as políticas públicas. Hoje, participa conosco aqui no programa a vereadora do PSDB, Ana Carolina. Vereadora, seja bem-vinda novamente. Imagina, aqui ao programa pra depois. mim é um grande prazer, amigo. Vereadora, como é que tem sido essa experiência, agora retornando à Câmara de Vereadores, mas depois de passar um ano no Poder Executivo, a senhora que teve sempre ao longo dos seus mandatos a oportunidade, o trabalho de fiscalizar, de cobrar, né, a execução das obras, das políticas públicas aqui no município. A senhora esteve do outro lado e passou por isso, foi cobrada, foi criticada. Como é que foi esse processo, vereadora? Na verdade, assim, para mim, Maurício, foi muito natural, porque as pessoas estavam entendendo que era um governo novo, que tinham coisas e muitas coisas para serem feitas, problemas estruturais, inclusive a gente teve que remodelar. Então, o Robson foi eleito por um número muito grande de itajaienses, né, que já tinham conhecimento disso. E eu não vi problema nenhum de, o pessoal fala, né, depois a gente tá lá no governo, agora o teu telhado é de vidro, muito pelo contrário, tá? Eu entrei, abri as gavetas, pude ver o que estava acontecendo, entendi o que estava correto, o que não estava correto. Eu fiz os encaminhamentos também que eram necessários, tanto para o prefeito ou mesmo para o Ministério Público. A gente só não fez aquele estardalhaço de divulgar, mas aquela auditoria, ela precisou acontecer e ela aconteceu. E fiz o meu trabalho. Então, passou-se assim um ano, que era o meu combinado, né? Na verdade, as pessoas votam para a gente ser vereador, não votam para a gente ser secretário. Mas essa experiência, além de eu precisar, que eu acho que era uma vontade que eu tinha, eu nunca trabalhei no executivo, era um engrandecimento, isso me ajudou muito como pessoa. O primeiro ano de governo é muito difícil para o prefeito. E na Câmara já é mais devagar, né? A experiência na Câmara eu tinha, então colaborei com ele nessas 3 secretarias. Eu era superintendente, então eu cuidava do esporte, da cultura e do patrimônio público, então era sábado, domingo, feriado, dia santo. Então, sim, se eu gostei da experiência, amei. Cansou pra caramba. Comparado aqui com o legislativo, né? O executivo ele é bem mais puxado. Mudou a percepção a respeito do trabalho como gestor no Poder Executivo e até a forma como a senhora vai trabalhar daqui para frente na hora de cobrar o Executivo? Mudou a percepção, ela aumentou em algumas situações. Assim, por exemplo, eu sempre soube, por óbvio, que era importante ter representantes de Itajaí, gente da nossa cidade que tivesse nas outras esferas, né? Esfera estadual, na esfera nacional, porque é importante, porque a gente tem que ter esse vínculo, puxar o telefone, olha, estou precisando falar com a FESPORT. Eu estava na Fundação do Esporte aqui, a FESPORT é nível estadual. E a gente não tem uma representação lá, uma indicação, alguém para puxar o telefone, acessar direto o governador. Então, assim, nós vamos ter que subir esse patamar. Então, quando eu estive no Executivo, eu vi com muito mais força a necessidade que a gente precisa de ocupar espaço estadual e nacional. A nossa Itajaí, pensando em Itajaí, né? E também algumas situações que eu acho que deu para eu sugerir, eu vi, pelo menos nas pastas que eu tive, tiveram muito cuidado com as pessoas e esqueceram muito as estruturas, né? Então, tudo que foi feito foi tudo para aquele momento. Apesar de ter uma pasta que chamava de Itajaí 40 anos, Itajaí daqui a 40, que eu não me lembro mais, ela não pensou nem para um ano. Então, em situação estrutural, Itajaí é zero. Pode ser no esporte, pode ser na cultura, pode ser nas escolas, que, meu Deus, tem mais de 10 anos que a gente não constrói uma escola Itajaí, a gente está sentindo isso na carne, a dificuldade da falta de planejamento. Além da infraestrutura, que a senhora relata que encontrou alguma boa parte dela de forma precária, como é que estava a questão dos editais e da organização das fundações? Os editais, eles tiveram que acontecer. Porque o pessoal da cultura, pelo menos na cultura do esporte, eles são muito organizados na expectativa desses editais, né? Porque aqui tem arte, que é onde as pessoas vão trabalhar e vão receber por isso. São as bolsas, Bolsa Atleta. Então, isso envolve dinheiro, envolve vontade. Então, já tem uma cobrança natural, assim, popular. Mas todos os editais que tinham no passado foram feitos no ano passado também. A gente manteve com muito sacrifício, porque na cultura nós não temos profissional efetivo. Então, o que foi até agora, foi. Nós não temos alguém para dizer, olha, o caminho é esse, faz desse jeito, faz daquele jeito. É difícil tocar alguma coisa quando está no escuro.
Então, a gente teve que muito ouvir as pessoas, olha, era assim, era nesse prazo, não era nesse prazo, buscar nos jornais anteriores, conversar com gente que participava disso para poder fazer. Então, aquele que é o igual, o básico, esse aconteceu, graças a Deus deu tudo certo. Ana, você foi a vereadora e também, entre todos os eleitos, a mais votada. 2.904 votos em 2024, vereadora. O que isso representa para você e como que essa legitimidade no voto pode contribuir para que você ocupe mais espaço como atora na política local, tanto na relação com o Executivo, quanto aqui dentro da Câmara de Vereadores? Eu não sei te responder muito bem isso, porque a minha relação com o Executivo já era boa antes. Então, acho que se eu fosse mais votado ou não, ele me trataria com o mesmo respeito que ele vem tratando a todos. Mas porque a gente já tinha uma parceria diferente, é um caminho que a gente vem trilhando juntos desde o ano de 2016, então não é nada da noite para o dia. Mas eu queria era ser reeleita, porque eu não havia passado por uma reeleição. E eu pensava que as pessoas iam dizer assim, já ganhou, ou eu vou dar chance para outro, que é uma eleição muito difícil para vereador. Então eu fiquei surpresa quando fui a mais votada, fiquei surpresa mesmo, mas as pessoas que votaram em mim ficaram muito felizes por entender que não era só elas que pensavam assim e por conta disso elas estavam votando no correto, sabe? Isso eu vi muito das pessoas. O que eu achei importante é que não que eu fui a mais votada, é que eu fui a mulher mais votada. E isso não aconteceu antes, até onde eu pesquisei. Vou até pesquisar melhor. Mas o fato de ser uma mulher, de ser uma Câmara com 17 pessoas e só 4 serem mulheres, mas pelo menos uma ter uma votação mais expressiva, isso é uma referência para as outras meninas. Isso eu achei importante. Aqui dentro eu sou só mais um voto. Vereadora, na sessão da última terça-feira, dia 17 de março, a senhora conseguiu aprovar um requerimento aqui na Câmara cobrando o governo do Estado a respeito de informações sobre a instalação do EMOSC em Itajaí. É uma estrutura que já vem sendo pedida há muito tempo por vários agentes políticos de Itajaí e que agora vai sair do papel. Mas parece que ainda o cronograma de obras está um pouco enrolado. A que você atribui isso? A falta do recurso ou a um planejamento? Ou a nenhum desses fatores? Não, na verdade, assim, a resposta oficial do governo eu não tive ainda. Se a gente pode, sim, puxar o telefone e ligar lá para o governador, mas isso Não, né? A gente trabalha aqui com responsabilidade, então isso tem que estar no papel. Eu não acho, não. Eu tenho certeza que não é falta de dinheiro. Deve ter tido algum problema no cronograma. O prazo para eles fazerem a entrega, o primeiro prazo seria final do ano, não mudar esse prazo, mas final do ano está longe. Para quem precisa dar explicação. Porém, a gente passa ali, eu tenho acompanhado o trabalho, ele está lento, está com poucos funcionários fazendo. Então, se mais que seja uma obra do governo do Estado, é uma obra muito esperada pelo itajaiense, que é uma pessoa generosa. O itajaiense é generoso. Vai ver se os outros municípios estão fazendo uma solicitação dessa. Nós saímos de Itajaí, vamos para Blumenau, vamos para Florianópolis para fazer a doação de sangue. A gente faz isso. É do itajaiense, é o nosso perfil. Trazer mais para próximo ajuda essas pessoas na doação e também o próprio Hospital Marieta, que ele precisa, né, pegar esse sangue que vai estar ali armazenado para levar para o hospital armazenar lá. Quanto mais próximo, melhor. Então, é uma vontade do itajaiense, é Itajaí, então não faz mal para mim ser obra do governo do Estado. Eu, como vereadora, tenho que cobrar. Se nós não temos, principalmente porque nós não temos um deputado lá, acho que a gente tem que fazer o reforço por aqui. Então, eu não acredito que seja dinheiro. Eu acredito que seja algum problema. Olha, vou falar aqui, nosso município, por exemplo, nós temos uma obra que aparentemente está pronta, que é o Parque Náutico. Ficou maravilhoso ali atrás da Marina, mas ele não está pronto porque ele tem um problema elétrico, ele depende de algo que não se compra aqui, vem de fora. Então, tem atrasado a entrega por conta disso. Eu vou verificar se o atraso... Nós temos, por exemplo, um atraso lá na Rua Conceição, que é uma obra, porque a empresa que estava lá desistiu. Depois teve que ser chamada novamente. Então, tem N motivos para ter atraso. Agora, eu quero saber quais são os motivos para a gente ver se é algo que precisa ser cobrado mais ou não. Talvez em 2026 ainda não seja inaugurada essa sede do EMOSC. A ideia é que seja inaugurada até dezembro de 2026. O prazo é esse. Mas, pelo que eu estou verificando, passando por ali, analisando, eu acredito que não. Espero estar equivocada. Com a documentação vou poder acompanhar melhor. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Até mais.
Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco a vereadora do PSDB, Ana Carolina. Vereadora, outro requerimento de sua autoria é ao Executivo Municipal. Mais especificamente, a Secretaria Municipal de Educação trata de um assunto sério aqui no município que tem aumentado a sua demanda. São o atendimento, diz respeito ao atendimento das pessoas neurodivergentes. Tem demanda na saúde, mas também na educação, porque a educação precisa ter infraestrutura e pessoas qualificadas para atender isso, vereadora. O que motivou, né, esse pedido de informações e como é que a senhora pretende atuar após receber essas informações para que a Secretaria tenha estrutura, tenha o serviço? Está todo mundo sofrendo. Os neurodivergentes estão numa sala com outras crianças, não estão conseguindo fazer um acompanhamento, algumas delas estão sem professores especiais para estar ali, não tem salas multissensoriais, não se sentem acolhidos como deveriam. Os professores estão com muitos alunos em sala de aula, às vezes até com 5 neurodivergentes ali. Quando tem algum surto, alguma coisa severa, é algo que atrapalha o restante dos alunos. Nós estamos falando de criança, de jovens, para perder a atenção é muito rápido também. Então, assim, tá exaustivo para a criança, exaustivo para o professor, exaustivo para o agente. O Robson tem feito um trabalho bonito, tem chamado todo mundo para o concurso, ninguém pode reclamar referente a isso. Mas ele pode chamar todo mundo que não vai resolver o problema. Porque nós precisamos que tenha uma ligação, tem que ser, é muito fino, a gente precisa que a educação esteja interligada com a saúde. Porque essa criança ela precisa de um acompanhamento terapêutico, psicológico, com fono. Algumas delas precisam de medicação de uso contínuo. Só a educação ou só a terapia não resolve. Não resolve. E eu preciso, a cada escola que eu visito, a cada creche que eu visito, a cada professora que eu falo, a cada mãe que também vê que as coisas não funcionam da mesma forma, está todo mundo querendo se ajudar. Mas é que a quantidade de crianças é assim, beira o absurdo, parece que foi um boom. Eu estava dando como exemplo, na ocasião, a escola João Duarte, a escola básica João Duarte no São João. São 66 crianças com espectro autista, 23 laudadas, então 23 que a gente tem certeza que são. É muita gente. É muita gente. Será que já não é o momento de a gente pensar de ter uma escola especializada para alguns casos, não todos, porque a gente tem que tentar no máximo incluir no cotidiano, sabe? Mas tem casos que é difícil porque são crianças que elas não conseguem nem desenvolver o dia a dia. Saber lá na frente fazer algumas coisas para ela, né? Aqueles cursos de capacitação que a gente tem até na PAI, que ajudam no dia a dia, de repente fazer o próprio pão, a comprar uma coisa ou outra diferente, preparar para o mercado de trabalho. A gente não tem isso para o espectro autista dentro das escolas, a gente não tem espaço, a gente não tem gente e a gente não tem estudo para isso. Isso não é só Itajaí que acontece em outras cidades. Muita gente vem para Itajaí porque Itajaí está muito melhor do que outras cidades, mas mesmo assim não está bom. Então eu quero mesmo números. Eu quero números para poder entender, para poder usar estatísticas e ver. Nesse momento a gente está falando muito do autismo, mas não é só o autismo, né? Nós temos crianças com síndrome de Down, que estudam nas escolas, nós temos pessoas com deficiência visual, com qualquer problema de mobilidade, tem de tudo. E a gente precisa ver, nossas escolas estão preparadas até para eu entender, porque se tiver lá no documento, olha, a gente aqui está atendendo cadeirantes, eu vou fazer questão de, porque nós temos mais de 100 escolas, né, gente, juntando CI e tudo, de ir lá, de visitar, de ver se está adequado para aquela criança ali. Depois visitar as outras, olha, tem isso tudo numa sala, por que está assim? Será que não dá para fazer diferente? Será que é um grau baixo de autismo? Para tentar auxiliar de alguma forma, de algum jeito eu tenho que ajudar. Mas para eu começar a ajudar, não é escutando aqui, escutando ali, é juntando informação para fazer algo de útil.
Talvez no futuro esse tema e esse investimento em planejamento de educação especial vai ter que voltar ao Congresso Nacional e ao governo federal para uma nova reestruturação? Como eu falei, não é um problema só de Itajaí. E falando de novo do autismo, tem níveis, né? Então, tem autista, sempre teve autista entre nós, às vezes é um pouco mais quieto na sala, outras vezes é mais espoleta, não consegue ficar sentado. Isso a gente vai desenvolvendo, né? Mas tem aqueles casos que são mais severos, né? Muito mais severos. E é esses que, de repente, a gente tem que tentar fazer a inclusão de um meio mais especializado. E um meio mais especializado não é colocando numa sala sem dar auxílio. Só cumprir a lei não está sendo suficiente. A gente tem que fazer mais. E é isso que eu quero fazer. Vereadora, outro requerimento de sua autoria cobra o governo do estado a respeito de informações sobre o complexo penitenciário aqui de Itajaí. Parece que existem apenas 2 scanners corporais e que os presos ficam até 4 horas aguardando na fila para poder retornar ou sair da unidade prisional. Isso. O pessoal falava, vai falar de preso, vamos falar de preso. Aquelas pessoas vão sair dali. Aquilo tem que ser o espaço para ressocializar. Então, dentro do complexo tem 4 alas. O semiaberto, o masculino, o presídio e a penitenciária. O semiaberto, as pessoas que estão ali, elas podem sair para trabalhar e elas voltam para dormir. Então, nós temos 400 pessoas no semiaberto, mas 161 saem todo dia às 6 horas da manhã, entram no ônibus e vão até Camboriú trabalhar. Depois do serviço lá, ali pelas 3, 4 horas, tomam um café, tomam um banho e voltam. 6 horas da tarde, elas estão na porta do presídio, da penitenciária. Mas, ao entrar, ela precisa passar por um scanner. Só que nós temos 2 scanners para esse povo todo, o complexo todo. Lá no semiaberto, a gente não tem scanner nenhum. Então, essas pessoas, obrigatoriamente, que estão vindo da rua, elas não podem passar e entrar. Se até os familiares precisam passar por uma vistoria, não é diferente as pessoas que foram para as ruas, né? Então, esse tempo de demora, elas ficam ali, chegam ali às 6, tem gente que chega a entrar 10 horas da noite. Então, qual é o incentivo para essas pessoas saírem para ter uma profissão, saírem para recomeçar a vida, para acordar às 6, sair dali às 6 horas da manhã e voltar às 10 horas da noite? Ninguém quer. E a gente tem que ajudar, porque não são só eles também. São os profissionais que ficam ali acompanhando toda essa vistoria. São os outros que querem entrar, que vão ficar aguardando também. Então, é uma questão de organização. O scanner não é muito caro, chega a ser cafezinho para o governo do estado. O governo do estado tem vários problemas, mas isso também é um problema e que ele vai ter que resolver. E também ainda não veio resposta. Também não veio resposta ainda, mas está no prazo. Vereadora, a senhora faz questionamentos, e acredito que seja também por denúncias e alguns casos que aconteceram no município de Itajaí, também ao Executivo Municipal e aos 2 conselhos tutelares de Itajaí, a respeito da estrutura, da organização, dos serviços e dos problemas que essas instituições, organizações têm enfrentado aqui no município, vereadora. O que é mais preocupante que a senhora ouviu? Eu comecei a falar novamente sobre os adolescentes. Quando eu falava dos adolescentes na Câmara, geralmente era para falar de emprego, falar de futuro, aquela coisa positiva, certo? Mas daí entrou aquela história do cão-orelha. E dali virou uma chavezinha. Porque antigamente a gente falava, vítimas da sociedade, né? As pessoas sem estrutura familiar, né? Vivendo uma decadência, sem uma expectativa de futuro. Parecia que a gente reconsiderava alguma coisa, apesar que não é de todo correto. Hoje, a crueldade, ela está vindo mais, e isso aí tem pesquisa dizendo, de adolescentes com boas condições de vida. Família estruturada, colégio particular, podendo fazer viagem internacional, mas que fica, de repente, muito tempo nas telas, fica à mercê dos olhos dos pais. Eu não sei o que está acontecendo. Mas, em alguns casos, é o Conselho Tutelar que diz. E eu estou cuidando da minha Itajaí. Então, eu quero saber que o Conselho me diga o seguinte, qual é o bairro que está violento, afinal? Qual é o que está chegando lá, o que o Conselho Tutelar está vendo que tem as crianças se cortando, o caso do Conselho Tutelar ali que vai lá, que está num abandono do lar, porque foi esquecido pelos pais, está com fraca alimentação, que está sendo maltratado, que está sendo estuprado. Isso acontece também aqui, embaixo dos nossos olhos. E quem tem que dizer isso é o Conselho Tutelar. Para eu poder ver o quê? Qual é a relação dos casos? É mais com homem? É mais com mulher? É mais qual bairro?
Ó, o que está acontecendo é mais tentativa de suicídio, é mais largar a criança lá, mas está largando por quê? Porque não tem emprego, porque a criança não tem escola, o que que é? Para a gente tentar resolver, mas a gente precisa entender o que está acontecendo para a gente poder dar esse resultado. Esse eu estou aguardando com muita atenção, porque é algo de bastante relevância, sabe? E esse vereador também não tem relação, porque Itajaí recebe muitas pessoas, núcleos familiares de outros estados, às vezes com 2, 3 membros da família, e isso acaba fragilizando, às vezes vulnerabilizando a família economicamente e às vezes até marginalizando socialmente e colocando as crianças no crime. A gente tem que cuidar muito quando a gente vai falar sobre isso, porque dá a impressão que os problemas vêm sempre de fora, e nem sempre é isso. Por exemplo, nós tivemos um problema com um animal aqui também, recentemente, que tinha 2 adolescentes e um adulto que jogou um cachorro maltratou primeiro na água, né? Tentou afogar, aquela coisa toda, depois jogou do prédio. Aí jogou do prédio, o cachorro morreu, aquela coisa toda, a gente foi ver, não, só pode ser gente de fora. Tinha, de fato, gente de fora, mas tinha gente de Itajaí também. A mesma coisa, quando foram aqueles adolescentes que arrombaram aquele local, tentaram levar as motos, aquelas coisas. Tinha gente de Itajaí? Tinha, mas a maioria era de fora, era o pessoal de Camboriú. Então tem de lá, tem de cá, mas está aqui, é da nossa responsabilidade. A gente sente que as escolas estão mais cheias, as unidades de saúde estão mais cheias por conta desse recebimento das pessoas. Mas nós também precisamos da mão de obra de trabalho deles. Qualquer feirão de emprego, vocês vão ver, nós estamos falando de 1.500, 2.000 vagas. Os empresários pedem, por favor, eu estou procurando alguém que queira trabalhar. E nós só não temos essa mão de obra mais efetiva aqui, porque um pessoal que já está aqui, já está um pouco mais evoluído, não quer fazer tanto trabalho manual, evoluído, que eu quero dizer financeiramente, já começou na empresa, de repente já conseguiu algum destaque, vai crescendo na empresa, né? Do que as pessoas que estão iniciando a vida agora aqui. Mas a gente tem que acompanhar, é uma mão de obra que nós precisamos e a nossa dificuldade está sendo nos aluguéis, que não é segredo para ninguém, né? Itajaí paga, procura se pagar bem, mas não se paga bem para quem tem ser provedor de um lar e ter que morar de aluguel. Sim, mas o ponto que eu levanto até, vereador, é a questão da vulnerabilidade. Sim. Quem vem de fora ficar em vulnerabilidade social, né? Esse é um trabalho também que está na assistência social e esses números das crianças vai poder ajudar um pouquinho sobre isso, tá? Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Já já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até já! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco aqui no estúdio da TV Câmara a vereadora Ana Carolina, do PSTB. Bom, vereadora, a senhora também está propondo uma alteração na legislação municipal com uma emenda aditiva para mudar um pouco as regras que autorizam a fixação de placas publicitárias de LED, painéis de LED, né? E a senhora está pedindo ali uma distância mínima de 200 metros do patrimônio cultural, de edifícios do patrimônio cultural. Eu vou explicar exemplificando, tá? A lei é boa, fala mais dos outdoor, das placas que ficam em frente às lojas, certo? Iluminadas, com LED, aquela história toda. É um projeto de lei de outro vereador. E eu achei importante a gente dar uma olhada em situações como a Rua Tijucas. Quem vem seguindo a Rua Tijucas vai parar na Igreja Matriz. Mas quem estiver lá no final da Rua Tijucas e quiser tirar uma foto da Igreja Matriz, só vai ver placa. Elas se sobrepõem à igreja, que além de ser um patrimônio cultural, é turístico, é um dos pontos mais lindos de Itajaí. Então, não faz sentido algum toda aquela fiação, toda aquela placa. Nós estamos passando por veio esse projeto de lei e eu achei importante o quê? Porque
vocês vão passar por aí e vão observando que as lojas estão fechando, estão mudando, algumas foram demolidas, vão ter prédios ali, inclusive, né? E o que eu quero é que tudo que for construído, por exemplo, na Rua Tijucas, como é muito próximo ali da Igreja Matriz, elas passem também pelo Conselho de Patrimônio Cultural e Histórico aqui do nosso município, que é um conselho muito didático, profissional, com efetivos do município, que entende mesmo do assunto, para dizer, opa, mostra como é que vai ser essa placa aí. Não, ela pode ser assim, mas ela tem que ser um pouco menor, tem que ser mais para dentro, tem que ser mais para fora, porque da forma que está, atrapalha a visibilidade da Igreja Matriz. Eu estou usando o exemplo da Rua Tijucas porque, para mim, é escandaloso e foi o motivo que eu fiz. Mas essa emenda diz respeito a todos os pontos de patrimônio turístico da nossa cidade, pelo menos aí uns 200 metros, né? Daí passa por esse conselho. Fica mais na área central da cidade. Ou seja, descentraliza tudo da autorização exclusiva Ela vai passar pelo urbanismo, vai ter todas as regras, ok. Mas também vai passar pelo Conselho de Patrimônio para ele dizer se aquilo ali atrapalha ou não o patrimônio público do nosso município. Vereadora, a sua passagem lá nas fundações foi marcada por alguns investimentos e mudança na gestão da infraestrutura, da cultura, mas também do esporte. E vamos falar um pouquinho da pista de atletismo, que está localizada aqui mesmo atrás da Câmara de Vereadores de Itajaí. Ela estava passando por alguns eventos de vandalismo. E a senhora ali agora pediu uma contratação de uma zeladoria para a pista, é isso, vereadora? Na verdade, nós tivemos um problema muito sério quando a gente assumiu a Fundação do Esporte, é que nós assumimos dia 2 de janeiro, dia 1º de janeiro, e desde outubro do ano anterior não havia segurança e zeladoria. Nós assumimos, tivemos que fazer a licitação, mas como é um valor alto, porque a gente não faz zeladoria de um local, né? A gente fez de todos os ginásios, de todas as áreas esportivas, então é uma quantidade de quem faz a zeladoria, faz o cuidado ali e também a segurança, a mesma empresa. Ficou um valor alto e muito competitivo, demorou demais. Então a gente teve que ter ajuda de outras secretarias para a gente poder manter o mínimo de decência na pista. E não foi só na pista, a pista porque passou por vandalismo, né? Mas os ginásios passaram por esse mesmo problema. A pista de todas as nossas estruturas é a que mais está necessitando de ajuda agora, mas é um valor muito alto, é um projeto bem específico, né? Que nós não conseguimos fazer no primeiro ano, mas a gente não conseguimos resolver no primeiro ano, né? Mas o pontapé inicial se deu e é bem possível que nesse ano ainda se iniciem as obras. Conter o vandalismo nesse primeiro momento é essencial. Né? Está contido. Agora está contido. E tá aquelas situações também, que daí não é questão de vandalismo, mas era uma situação que o pessoal sempre cobrava, que é a questão dos índios que ficavam ali. A gente também, né, conseguiu fazer que eles não ficassem ali. Hoje, o que era mais necessário ali era algo que eu era contra, mas fui voto vencido, que era cercar a pista. Porque, infelizmente, as pessoas utilizam a pista não para correr. Elas vão com bicicleta elétrica para aprender a andar enquanto os outros estão treinando. Aquela é uma pista oficial, é uma pista boa, é uma pista exemplo, modelo para os outros municípios. Vem gente de outros municípios de ônibus para utilizar a nossa pista. E é uma pista que ela começa a ser usada desde as 4 horas da manhã. Então, eu não gostaria que ela fosse fechada por isso, né? Mas, em virtude dessa condição aí de vandalismo, em virtude das pessoas que vêm de fora, em virtude da falta de consciência de algumas pessoas que utilizam daquele espaço para outras coisas, ela vai ser fechada. A manutenção dela é cara para atender o rigor técnico que ela Porque a manutenção dela não é só da pista em si, né? Nós temos um problema ali na arquibancada que precisa ser revisto também. Vereadora, ginásio Ivo Silveira, havia uma expectativa de que fossem feitos reparos pontuais e deixasse ele apto ao uso da comunidade. Mas houve uma outra alternativa que foi a demolição dele e tentar construir tudo do zero. Vereadora, como é que vai ficar essa situação? Para me fazer isso, eu vou te dizer o seguinte, os outros também poderiam ter feito, mas faltou coragem para eles. A verdade é essa. A senhora teve que enfrentar muita resistência nesse processo? Mas claro, eu passei lá, tinha gente chorando. Eu chorava junto, porque é um ginásio que está há 50 anos, estava há 50 anos na fazenda. Muita gente trabalhou ali, muita gente teve memória ali, cresceu ali, os filhos jogaram ali, todo mundo tem uma história, um carinho. Só que da forma que estava, botava em risco a vida das pessoas e não comigo responsável por aquilo, isso ia acontecer. Então, quando eu tomei a decisão de demolir,
eu o fiz baseado em laudo, né? E não foi um, não foi dois, foram 4 de profissionais diferentes que disseram: Ana, primeiro, custa mais caro arrumar e deixar desse jeito aí do que, né, entre custo e benefício não está valendo. Porque, além de todo o problema que a gente tem do risco de queda, ele não é nem um pouquinho acessível. Tem que botar na regra da acessibilidade. Antigamente essas exigências não aconteciam, mas hoje exige e corretamente. Tem que ser feito pensando em todos, para todos, é isso mesmo. Então não tinha como. E, além disso, a Prefeitura de Itajaí não mantinha nenhum documento, nenhuma planta que dissesse como é que não é. Então, como é que a gente vai pagar para um engenheiro, vai contratar um engenheiro para arrumar algo que está caindo sem ter uma planta que diga, ó, aqui passa um cano, aqui passa, tem um sei lá o quê, porque eu não entendo de engenharia, mas as pessoas não fazem isso, elas precisam da planta. Não existiu. Não existe no município de Itajaí isso. Nem das reformas. Nós vasculhamos tudo. A falta de zelo que os governos anteriores tinham com a documentação do município é horrível, é gritante. Assim foram com as nossas pontes, assim são com as nossas estruturas esportivas também. Nós estamos tentando mudar isso, mas, pelo amor de Deus, agora nós vamos vir com o Ivo Silveira ali, é uma obra caríssima, mas vai ser uma obra referência. O prefeito atendeu um pedido da comunidade de fazer um ginásio ali. Eu não faria ali, tá? Eu não faria da forma que ele fez, ele também peitou. E vai fazer. Nós vamos fazer um ginásio grande que, além de receber jogos nacionais, pode receber shows também. O estacionamento, porque é um local é muito ruim de estacionar, são para 50 vagas de carro embaixo. Tem bar, tem toda uma estrutura de jogos para árbitro, pessoal, para banho. Tem salas na parte da frente para ter outras atividades esportivas que nós precisamos de espaço no nosso município, que vai desde o Itajaí Ativo para atender o pessoal da fazenda, que tem que ter um lugar coberto também, né, gente? Não é só na chuva, no sol, né? E tem o pessoal do tênis de mesa, vai ter vários xadrez, vão ter várias áreas ali e vai ter espaço, inclusive, para ser locado, para que com essa locação a gente faça pagamento de luz, de água, porque nada em Itajaí, nada que envolve esporte e que envolve cultura se paga. Teatro não se paga, o ginásio não se paga. A Casa da Cultura não se paga, os museus não se pagam. E isso é o que eu estou revertendo, que eu fiz. Por exemplo, no Teatro Municipal nós fizemos uma reforma a ponto D, a reforma estrutural, e nós fizemos uma reforma em lei para que possa ser, ter um espaço ali dentro, para que, tipo uma bomboniere, alguma coisa assim, para que alguém possa ganhar um dinheiro ali e esse dinheiro possa pagar algumas coisas para nós. Porque isso é tudo, né? Agora nós estamos fazendo uma outra parte do museu, já saiu o projeto lindíssimo, tá? Não foi assinada a ordem de serviço ainda, mas está para sair, acho que dentro de um mês, se eu não me engano, é um recurso que a gente está levantando, mas que em cima do museu, né, é um espaço aberto que a gente vai poder ver a cidade inteira, vai ter ali um restaurante, vai ter uma cafeteria. Foi por isso que eu sugeri que o Porto de Itajaí, do qual estou aguardando a resposta também, passasse para o município de Itajaí, aquele bem tombado, que é dos cuidados dele, que fica ali no final da Avenida Paulo Bauer, bem na pontinha ali do Porto. É uma casa da década de 30, que está fechada, sem uso nenhum, para que o Porto de Itajaí passe essa responsabilidade do município, para que a gente possa abrir as portas e faça ali algo que seja bom para os itajaienses e para os turistas. Então, eu tentei sempre, enquanto eu estava na Casa da Cultura, cuidando do esporte, cuidando do patrimônio, que a gente arrumasse formas de melhorar a nossa estrutura e que a gente pudesse receber algum valor para pagar essas despesas. Vereador, obrigado por aceitar o convite e participar conosco aqui do programa. Nós teríamos outros assuntos, mas na próxima edição que a senhora participar conosco, a gente aborda. Eu estou à disposição de vocês, muito obrigada. Acompanhem lá meu trabalho nas redes sociais, alguma coisa sempre coloco lá. E também aqui na TV Câmara e as sessões nossas que estão ao vivo e podem ser sempre acompanhadas também. Muito obrigada, um bom descanso a todos vocês. Estou à disposição, Maurício. Obrigado. Obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que este e outros programas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube, e são transmitidos pelo canal 14 da Claro TV. Até a próxima!